Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Marcos. Capítulo 15 de Marcos. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho. E amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Jesus foi preso à noite, mais para a madrugada, e lá eles fazem uma série de interrogatórios, batem, cospem em Jesus, e de manhã, depois de terem feito um conselho entre eles, resolvem levar Jesus para Pilatos. E certamente nos bastidores instigava a população e tinha lá seus contratados para pedirem a crucificação de Jesus. E Pilatos lhe perguntou: Tu és rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. O silêncio de Jesus incomodava muito a Pilatos, porque ele era um general, ele estava acostumado com os interrogatórios de prisioneiros de guerra, e todos se defendiam da forma que podiam, acusavam terceiros, e Jesus, o silêncio. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti? E a resposta? O silêncio. Mais uma vez, Jesus fica em silêncio, incomodando então aqueles poderosos daquele momento, e principalmente Pilatos, que teria a palavra final. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. Então Pilatos teve uma chance de soltar Jesus. Ele enxergou nessa possibilidade, já que ele não encontra culpa nele. E eu posso soltar um preso para que a população se deleite e se comprazem com soltar um preso, soltarei Jesus. Eles vão escolher Jesus, ele não fez nada, ele fez tanta coisa boa, curava tantas pessoas, assim ele pensou. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Então Barrabás, ele sempre provocava tumultos, porque ele era um revolucionário, ele queria a independência de Israel dos romanos, ele queria expulsar os romanos ali de qualquer jeito, e ele então, num motim, daqueles que ele fazia, daquelas tentativas, ele tinha matado uma pessoa. Então ele estava ali condenado. As penas para quem matava alguém, em épocas passadas, como atualmente, são sempre bem pesadas, bem complicadas. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizessem como sempre eles tinham feito. Pediam que escolhessem um, que oferecesse uma condicional para que eles pudessem escolher quem seria solto. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Ou seja, Pilatos sabia que os sacerdotes tinham inveja de Jesus e que o estavam entregando porque viam que ele dominava melhor as escrituras, ele sabia explicar melhor, ele dominava a população gostava dele, então eles tinham que criar todo um mecanismo para incitar a população contra Jesus. Pilatos, conhecedor disso, oferece então a liberdade de Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E os sacerdotes, aproveitando aquele momento que a sociedade estava alvoroçada, era festa, todo mundo queria se divertir, e dentro da diversão, aqui fazia parte daqueles rituais que alegrava tanto o povo da época. E os sacerdotes, então, começam a pedir Barrabás, junto com aqueles que tinham lá no meio, certamente no meio da multidão, partidários dos sacerdotes que iriam acompanhar aquele coro, porque se moveu a multidão, é uma coisa mais complicada. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que eu faça com aquele a que chamais rei dos judeus? Talvez se ele dissesse Jesus, a população, o povão,
não ficaria tão inflamado, mas quando ele chamou-lhe de rei dos judeus, a população então se inflama com aquela situação e começa a se sentir muito incomodada com o fato de Jesus ter sido colocado ali como rei. E mais eles pedem Barrabás. E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Ainda açoita-o ali diante da multidão. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, e convocaram toda a corte. E ali eles começam a montar um teatro. Os soldados vão, levam Jesus para dentro da sala da audiência, convoca toda a corte para humilhá-lo ainda mais. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Então, todo requinte de crueldade, todo requinte de maldade, eles agiam para com Jesus. Lembrando que todos aqueles que estavam reencarnados lá com Jesus naquela época só reencarnam em missão. E começaram a saudá-lo dizendo: salve, rei dos judeus. E ferindo-o na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, posto de joelhos, o adoravam. Mal sabiam eles que em um dado momento de suas existências teriam que pôr-se de joelho e o adorar com toda a força de sua alma. Mas ali estavam ensandecidos por aquele magnetismo assustador que reinava sobre Jerusalém naquele dia. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Então o grupo, depois de fazer todo aquele ritual, todo aquele teatro para humilhar Jesus, tiram aquela túnica vermelha, colocam as suas próprias roupas e o levam para ser crucificado. Sempre com irreverência, com maldade, com violência, com todo requinte de crueldade. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. Tem pessoas que dão sorte em tudo que vai fazer na vida. Ou é o destino? As forças ocultas que governam o mundo? Para o bem, certo? Então, Simão Cirineu vai passando ali, como a cruz era pesada demais para que Jesus transportava-se, e ele já estava exausto de apanhar, de passar toda a noite em claro, de toda aquela pressão psicológica, e já estava difícil para ele carregar a cruz. E ele chama então, os soldados então chamam esse Simão Cirineu para que carregasse. Olha a bênção de Simão Cirineu, carregar a cruz para Jesus. Mesmo que forçado, ele fez esse favor para Jesus. E interessante é que a mulher que lava-lhe o corpo com unguento, quebra o potinho de unguento e passa ali no corpo, ela não cita a história, mas não cita ali o nome. E aqui cita Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo. Quer dizer, os homens com o privilégio de aparecer aqui e as mulheres não. Uma deficiência daquela época, onde as mulheres rarissimamente apareciam nas descrições do Evangelho. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz como lugar da caveira. E deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. O vinho com mirra dá uma sensação de torpor, ele anestesia. Então, ele não tomou o vinho com mirra. Interessante. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Conforme estava nas Escrituras, eles, então, repartiram as vestes de Jesus. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus.
aquele momento de tensão, de tristeza para os seus seguidores e de torpor dos sentimentos por todos aqueles que são compraziam naquele momento, os soldados então lançam a sorte para ver quem fica com as vestes do mestre, conforme estava escrito. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, que veio para o mundo, trabalhou pelo bem, ensinou o bem, divulgou o bem, só fez o bem, é crucificado covardemente entre 2 ladrões. Ele só tem a companhia daqueles 2, embora forçados. Assim acontece com muitas pessoas que são justas no mundo. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E ali estava então Jesus crucificado, e aquelas pessoas passando, meneando a cabeça e dizendo para que Jesus descesse da cruz e se salvasse. Porque eles queriam que Jesus então se edificasse ali, tomasse uma atitude demonstrando seu poder, já que ele dizia que se derrubasse o templo, ele construía em 3 dias. Mas o templo que ele disse que construía em 3 dias, esse templo, se o derrubarem, eu reconstruo em 3 dias. Esse templo, a ele próprio. E as pessoas não entenderam, acharam que era aquele templo. Então nós temos que prestar atenção nesses pequenos detalhes. Quando eles mostraram o templo, quando Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, ele estava dizendo que o templo ia ser destruído, e o templo foi destruído pelas tropas romanas, pela guerra que teve, muito sangrenta, em torno do ano 70 da era cristã. E ali foi derrubado muitos dos prédios que existiam em Jerusalém. E a partir daquele momento, então, os judeus veem todo o reino de Israel destruído, os judeus muito perseguidos, então eles dispersam pelo mundo. E ali, Jesus, então, tem lá as predições que quem estiver no telhado não desça para pegar suas alfaias, quem estiver no campo que suba para os montes, certo? Então estava mostrando que eles iam ter que dispersar. E logicamente que aquela profecia de Jesus não estava se referindo somente ali naquele momento. Viria outros momentos que os cristãos passariam por muitas dificuldades, por muitas tribulações. E da mesma maneira também, os principais do sacerdote com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Eles estavam assustados, com medo do que poderia advir, mas, logicamente, para despistar o medo, como toda pessoa naquela situação de prepotência de achar-se que era o maior, começavam então a fazer zombaria com Jesus, dizendo que ele salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Mas, na realidade, a crucificação era a sua glória máxima, a sua glória maior. O Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Uma grande escuridão envolveu aquela região. Uma grande escuridão envolveu todo aquele ambiente, deixando-os muito assustados. Começaram a ver que Jesus era o Filho de Deus e que eles teriam um problemão pela frente. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: meu Deus, por que me desamparaste? Em uma outra tradução que eu li há muito tempo, dizia que ele disse: meu Deus, como me glorificaste? O que conduz mais com desamparaste. Que em momento algum Deus deixou Jesus desamparado e em momento algum Jesus se sentiu desamparado. Então, como me glorificaste, fica mais condizente. Que Jesus não ia falar que estava desamparado por Deus, em momento algum. Ou então,
na hora de transcrever, como o conhecimento foi passando de um para outro, foi sofrendo modificações, alguém modificou, mas não podemos provar. Então, simplesmente entendo que, meu Deus, como me glorificaste, fica mais condizente com as palavras do Cristo do que me desamparaste. Que em momento algum Jesus se sentiu desamparado de Deus. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. Um detalhe, não estou desmerecendo a Bíblia, porque a Bíblia é inspiração de Deus, mas o que está escrito nas traduções são ações humanas, ações dos homens. E aí nós temos que ter cuidado. E alguns que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo da esponja de vinagre. E a esponja de vinagre era fundamental naquele momento, como um lenitivo para as dores, para aliviar seus sofrimentos, segundo umas pessoas que já ouvi essas explicações. Mas, de todo jeito, não era de graça que tinha uma esponja de vinagre ali. Tinha um motivo. Qual era? E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Quando Jesus dá um brado e expira, o véu do templo parte-se em dois. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O centurião, Cornélios, segundo o livro Cornélios, o centurião que viu Jesus, estava ali de frente, monitorando para que atrocidades maiores não acontecessem a Jesus. Sem a presença dele, muito mais atrocidades aconteceria, e Cornélios então procurava moderar as ações dos soldados e da população que estava em torno, mantendo a ordem, a disciplina e o respeito. Para mais informações, o livro chama Cornélios, o centurião que viu Jesus. Aborda a vida do Cristo por um outro ângulo, inclusive até o final da morte, esclarecendo-nos muito mais obras e maravilhas feitas por Jesus. E o centurião, então, reconhece Jesus como Filho de Deus. O que muitos judeus até hoje têm essa dúvida. E esse centurião, Cornélios, mais tarde, depois de passar por outras encarnações, ele reencarna como Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então tinha a Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Então tinha aquelas mulheres que estavam ali, olhando ao longe, monitorando o que tinha acontecido, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então tinha várias pessoas que seguiam Jesus e procuravam ajudá-lo na Galileia, também estava ali. E aqueles que subiram com ele, que vieram com ele da Galileia para Jerusalém. E interessante também que essas mulheres sempre acompanhavam Jesus, sempre procuravam ajudá-lo nas tarefas inerentes à ação delas lá na Galileia, quando Jesus estava lá pregando. Então são amigas que lá estavam juntas e ali elas ficaram à distância que lhes era permitido naquele alvoroço todo, mas acompanhando o sacrifício do Mestre, acompanhando o sofrimento do Mestre e, conforme eu falo ali, olhando com grande piedade, com grande sofrimento. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Todos estavam preparando para a Páscoa. Todos estavam fazendo preparativo para a grande festa.
E José de Arimateia, que já tinha conversado com Jesus, já estava, você entendia os princípios dos ensinamentos do Cristo, sabia que ele ali representava a salvação para a humanidade, então vai e pede a Pilatos o corpo de Jesus para o sepultamento. E interessante que ele coloca aqui, ousadamente, quer dizer, ele foi até Pilatos como, isso ousadamente assim, de uma forma de alguém que está quebrando um tabu, quebrando uma regra, que ousado é aquela pessoa que está contornando determinados padrões sociais, determinados padrões culturais daquele momento, até mesmo da disciplina, da regra, da hierarquia, para chegar até Pilatos e pedir o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Então, para ter a certeza de que ele tinha morrido, porque tinha passado muito tempo, pouco tempo da crucificação. Eles sabiam com quanto tempo você morreria. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lenço fino e, tirando da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Então levou Jesus para aquela espécie de gruta, onde ele foi colocado, e uma pedra pesada foi colocada para tampar o sepulcro. Certamente José de Arimateia tinha ali um grupo de escravos junto com ele, de servidores, de servos, para fazer o serviço mais pesado, que tirar um homem de uma cruz e depois botar na sepultura não é uma obra muito fácil. Exige força física, existe várias pessoas. E aí a gente lembra o privilégio desses servos ajudando José de Arimateia a tirar Jesus da cruz e colocá-lo no sepulcro. Todos que tiveram algum tipo de contato com Jesus só reencarnam em missão, inclusive Pilatos. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Ficaram longe observando para ver onde que estava sendo colocado Jesus. E assim nós temos que entender que toda a crucificação de Jesus seguiu determinados parâmetros, determinados trâmites para que pudessem chegar ao final, colocando em prática tudo o que estava nas Escrituras. E por mais atroz que tenha sido o sofrimento de Jesus, ele o aceitou perante o Pai, como símbolo da sua redenção, como símbolo da redenção humana na Terra. Cada um de nós devemos carregar a nossa cruz, assumir nossas responsabilidades e seguirmos Jesus.